Vamos então à segunda parte do 25º capítulo. Nós paramos na primeira parte, quando o Aulus está fazendo uma comparação muito interessante em relação à fixação, à cristalização dos pensamentos, né, dos sentimentos, como um animal que está hibernando, né, que ele está ali com os seus batimentos cardíacos, ele está vivo, mas ele está ali adormecido dentro de si mesmo. Então o que ele coloca aqui é essa cristalização, porque o Hilário está perguntando acerca daquele estrangulador da Toscana que estava ali há 1000 anos, naquele sentimento de vingança, de raiva, de ódio, né? Como é que isso é possível? Então ele coloca que isso é como se fosse um animal hibernando. Enquanto ele não acordar para se melhorar, para tentar mudar a sua vida, ele vai ficar ali fechado naquele sentimento, naquela emoção que ele estava vivenciando. Vamos rever essa última parte e vamos continuar. Não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada, ensimesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Revestia-se o assunto de imenso interesse para as minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais, e lembrei-as ao assistente que nos disse atencioso. Vamos lembrar aqui dos missionários da luz, que ele fala exatamente sobre isso. Ele vê os espíritos lá e diz que eles parecem múmias. Então, o mentor dele na época pede para ele auscultar a mente, ele vê que elas estão ali, né, no moto contínuo, né, vibrando em torno da situação de pessoas que mataram, de situações difíceis que passaram, né, mas onde agiram de uma forma ruim. Então estavam adormecidas ali, revivendo essa situação, e naquela época o André já coloca que pareciam múmias, que é o que ele coloca aqui, né, que ele se lembrou disso, que ele já tinha visto essa situação. E aí o Aulus responde para ele: sim, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se mobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. E qual o remédio mais adequado à situação? Inquiri respeitoso. Muitas dessas almas desorientadas, comentou o instrutor, por fim se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. A experiência no corpo de carne, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração em que a alma é convidada a restabelecer-se. Por isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar. Mas nesses casos a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Perguntou Hilário em atenção. Vamos lembrar que o estrangulador estava ali a voltar, né, ele iria voltar numa reencarnação compulsória como filho da mulher que ele estava obsediando. Que fazemos na terra, disse o assistente, quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento?
Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que na colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Então vamos lembrar, no nosso lar, a mãe do André Luiz que está voltando e vai receber o pai do André Luiz, né, seu ex-marido, e as duas mulheres que eram suas amantes, ele como marido de novo e elas como filhas. Eles três viriam numa reencarnação compulsória que estava sendo montada ali pela mãe do André Luiz e por outros espíritos familiares, espíritos amigos que estavam trabalhando ali pela melhora desses irmãos. Então eles não tinham condições de eles melhorarem por si mesmos. Antes que eles caíssem mais, a gente lembra lá no livro que a mãe fala para ele que ele iria cair para os abismos. Então antes que ele caia mais, ela estava programando ali uma reencarnação compulsória, onde ela como missionária iria recebê-lo de novo como marido e as mulheres como filhas. Então nós estamos vendo aqui no caso da mulher que vai receber o estrangulador, não é uma missionária, mas é uma irmã que já estava um pouquinho melhor que ele, reencarnada ali tentando melhorar, que iria recebê-lo como filho para eles começarem a se acertar. Então a reencarnação compulsória, ela não tá passando pelo livre-arbítrio daquele espírito, ela está ali como de uma forma amorosa, fazendo com que ele se ajude nessa reencarnação, se ele resolver se ajudar, antes que ele piore mais. Então é uma forma de amor, é duro, é uma reencarnação difícil, dolorosa, sofrida, mas é uma forma de amor para poder fazer com que aquele espírito cresça e amadureça. Após ligeira pausa, Aulus continuou. A reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Então ele faz aqui, nós não vamos largar o doente lá, né, sem condições, ele está sendo carregado, ele está sendo levado a uma máquina que vai tentar fazer com que ele desperte, com que ele melhore. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Eu vou repetir, gente. A reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, na qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Então a alma que comanda cada célula nossa e é por ela influenciada. Ou seja, o sofrimento que esse corpo vai passar nessa reencarnação compulsória vai fazer com ele, se tiver vontade, se quiser, se melhore, se aprimore, modifique a sua massa atômica, modificando automaticamente o seu perispírito e desencarnando um pouco melhor do que encarnou. Os significativos apontamentos convidavam-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei. Em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança, senão dos assuntos em que lhes encravam as preocupações, e quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes. Isso mesmo. Por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se vêem, essas criaturas tornam a realidade de súbito? Perguntei com interesse. Nem sempre.
e imprimindo novo entorno à voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas, que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndice torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos, e que constituem para eles a medicação viável. É possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos, que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão, indispensável à cura das psicoses de que são portadores. A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. Então vemos aqui o Aulus explicando essas reencarnações compulsórias e essas cristalizações, esses sentimentos que esses reencarnados trazem consigo de forma às vezes tão forte, ainda relembrando essas situações, que aqui como encarnados eles vêm às vezes como crianças com deficiência mental, com certo retardamento, ou fechadas dentro de um mundo que só elas compreendem, ou ainda considerados esquizofrênicos porque se veem, né, em dois mundos, se veem ainda naquela cristalização sendo perseguidos ou convivendo com aquelas pessoas que fazem parte desse mundo que está ali cristalizado. Então uma série de situações que nós vemos aqui no plano terrestre, que são explicados por esses problemas que são levados do plano terrestre para o mundo espiritual e trazidos de novo para o plano terrestre através do perispírito. Então, esses irmãos nessa reencarnação compulsória fazem desse sofrimento, dessa inadequação, dessa vida tão difícil que levam através de situações, né, de dificuldade em se adaptarem ao convívio social, onde eles recebem dos pais e dos familiares aquele amor que vai ajudar a fazer com que eles melhorem um pouco e na próxima reencarnação venham um pouquinho melhorados para se adaptarem e aprenderem mais. Então nós vemos de novo a questão da sintonia. Nós vemos de novo o amor, que é o amor que faz com que a gente melhore, cresça, aprenda, através de amarmos o outro e também, principalmente, do amor que nós recebemos daqueles espíritos melhores do que nós, que estão à nossa volta nos auxiliando. Mas principalmente, do que nós conseguimos nos modificar através da nossa vontade de melhorarmos a nossa vibração, de melhorarmos a nossa sintonia para com o mais alto. Esta vontade faz com que a gente se transforme num soldado que vá à frente da batalha, lute com aquilo que é o mais difícil nesse campo de batalha, que é a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas emoções. Que a gente lute com tudo isso, se melhore, cresça e possa ascender um pouquinho, melhorar um pouquinho para voltar aqui a aprender uma nova lição. Vamos continuar estudando no próximo capítulo deste livro.